Bem-vindos a mais um Olho Clínico. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. E o tema de hoje é muito interessante. A gente vai falar sobre dieta e principalmente sobre suplementação para quem gosta de atividade física, quem pratica atividade física, quer seja um esportista, de fato alguém que encara isso de uma maneira profissional, ou quem faz isso de uma forma amadora. Será que é importante usar um suplemento? Que dieta eu posso fazer uso? Nós sabemos que, de acordo com a Anvisa, existe a cafeína, a creatina, proteicos, hidroeletrolíticos e outras substâncias que podem ser utilizadas para melhorar a performance e principalmente para que você possa ter um bom desempenho. Mas para falar mais sobre isso, nós vamos receber aqui uma super especialista, Mariana Castropil, que é nutricionista especialista nesse assunto. Oi, Mariana. Oi, doutor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é meu. Mariana, olha só, o pessoal aqui quer saber e entender direito, porque a gente sabe, né? Saúde envolve a prática de atividade física, envolve descansar, ter um sono reparador. Exato. E a questão da alimentação. Só que quando a gente fala de fazer atividade física, a gente entende que o corpo ele é colocado numa situação diferente do ponto de vista metabólico. E aí vem toda essa questão de suplemento. Conta um pouquinho pra gente. É verdade que é importante usar suplemento para fazer atividade física? É importante a gente ter alimentação, descanso, né? E o estímulo da atividade física e complementar isso quando não é possível com alimentação. Então, às vezes a pessoa tem um dia a dia corrido, tem uma necessidade especial ali de suprimento de vitaminas, minerais, ou de proteína, ou de carboidrato, pré, pós-treino, ou até durante o treino. Então, nesses casos, sim, a gente utiliza a suplementação de forma segura, olhando exames de sangue, com acompanhamento de nutricionista, com acompanhamento médico. E tem idade específica para isso? Ou, por exemplo, uma criança que está fazendo atividade física no clube já pode também fazer uso de algum suplemento? Com certeza, pode fazer criança, idoso, gestante, desde que a gente tome cuidados com corantes, com conservantes, com estímulo ali de ter alumínio ou algum metal pesado nessa composição. Desde que a gente cuide e deixe uma marca clean label, com certeza a gente pode utilizar. Mariana, existem algumas perguntas aqui que o pessoal nos enviou e no finalzinho eu vou querer bater bem rapidinho com você para falar o que é mito, o que é verdade, para, enfim, essa informação correr para todo mundo. Mas existe um suplemento específico que chama a atenção de muitas pessoas, que é a creatina. E eu queria falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho sobre o whey, antes da gente mergulhar nesse mito ou verdade. A creatina, ela faz bem? Por que ela funciona? E em que situação ela pode ser utilizada? Olha, doutor, eu falo que a creatina hoje em dia é uma das bases de suplementação para todas as pessoas, tá? Para praticante de atividade física, a gente utiliza para quê? Para aumento de força. Tá? Então ela vai aumentar a força, essa pessoa consegue colocar mais peso e, consequentemente, a gente tem um ganho de massa muscular. Porém, eu posso utilizar isso também para idosos, para crianças, para doenças autoimunes, doenças como Alzheimer, por exemplo. Por quê? Porque ela faz a biogênese mitocondrial. É uma das fontes energéticas para essa nossa centrinho da célula. É ali que a gente nutre todo que a gente tem dentro do nosso organismo. Então vai melhorar a cognição, foco, a estabilidade ali de melhora de musculatura. Então todo mundo se beneficia do uso de creatina. E antigamente a gente tinha aí um preconceito com creatina, com relação a que ela formava cristais no rim, né? Então o doutor pode explicar muito melhor isso pra gente, que é mito, né? Sim, a gente sabe que não é dessa maneira que funciona e, ao mesmo tempo, tem toda aquela preocupação, né, Mariana? Olha, a pessoa vai usar creatina, ela tem que usar de uma determinada maneira, porque isso vai, entre aspas, saturar, não é isso? E depois disso, na verdade, você faz uma manutenção. Mas não significa que se você faz uso da forma correta, conforme orientado pelo nutricionista e até pelo rótulo do produto, que você vai ter algum problema mais sério como esse, por exemplo, que muitas vezes figura como um mito, né? Exatamente. Que paira por aí. Agora, como é que funciona? A pessoa ela decide usar, ela vai procurar um nutricionista, está fazendo prática de atividade física, e ela pode usar para sempre ou ela faz ciclos? A creatina ela pode ser usada direto, até porque o que faz o efeito da creatina é ela ser usada todos os dias, independente da pessoa treinar ou não, quando é o caso de esporte, tá? Então ela pode ser utilizada a qualquer horário do dia, porém alguns estudos falam que ela estimula a mTOR,
né? Que é uma enzima que vai fazer a gente ter essa recuperação da massa muscular. Então, por isso, em alguns casos, a gente coloca especificamente pré-treino. E quanto à dosagem, quando a gente está em período aí de competição, que a gente precisa de um pouco mais de explosão durante o exercício físico, aí é legal fazer uma pirâmide de creatina. Então, coloca uma dose maior por umas 3, 4 semanas para o esportista se preparar e depois mantém ela de base. A dose base que a gente usa hoje é de 3 a 5 gramas, mais ou menos. Isso pode ser usado, tipo, sempre? Não é uma coisa que vai fazer mal para a pessoa? Não, eu costumo colocar geralmente sempre. A não ser que assim, poxa, a pessoa vai viajar por um tempo, um mês, ela quer dar uma descansada de todos os suplementos. Aí a gente tira, né? É outro objetivo, a não ser que seja para cognição, por exemplo. Aí eu uso contínuo. Mariana, outra coisa. Whey protein. A turminha, quando entra na academia, já pensa direto, né? Olha, eu vou treinar, eu quero, enfim, trabalhar meu aparelho cardiovascular, ok, mas eu quero ganhar massa muscular. Então eu vou usar o whey todo dia, porque é proteína, então isso vai ajudar na síntese. É uma linha de pensamento que muitas vezes é muito simples assim, e as pessoas acabam não tendo orientação correta. É verdade também que pode ser utilizada mesmo quando a pessoa não faz atividade física? Quais são os cuidados e o que você tem a dizer para a gente sobre o whey? Então, o whey protein ele é uma proteína de alto valor biológico, então por isso o nosso corpo consegue assimilar melhor e absorver mais rápido, porque geralmente eles são isolados, hidrolisados, né, que tem uma velocidade de absorção mais rápida. O concentrado ele vai ter caseína, vai ter lactose, que são inflamantes, e aí a gente demora um pouco mais para metabolizar. Então, se a gente precisa de uma absorção rápida, dependendo do atleta, ou se a pessoa não tem tempo para comer, às vezes quer pular refeições, a gente pode sim utilizar o whey protein. Nunca misturado com leite, tá? Sempre mistura com água ou com leite vegetal, porque você já tá pagando mais caro para ele ser puro. Eu vou lá, misturo com leite, que é cheio de caseína, então ele vai atrapalhar a absorção. Isso vai atrapalhar até a própria absorção do produto, que tem uma determinada finalidade. E aí, a finalidade era o que? Era ser rápida a absorção. Você vai lá e mistura com uma coisa de lenta absorção. Então não vai fazer o efeito que você quis, você vai jogar dinheiro fora. E o legal é usar depois do treino? Ideal que seja, mas aí vai da pessoa. Por exemplo, se ela não consegue comer nada antes de treinar, poxa, a gente pode colocar um shake batido de banana com aveia, que tem o carboidrato para ter a glicose circulante durante o exercício físico, e mais o whey protein, que vai compor aí a proteína da alimentação. E no pós, se ela tá mais tranquila para conseguir comer, a gente pode pôr ovo cozido, por exemplo, ovo mexido, ou um patê de atum, um franguinho desfiado, ou uma proteína vegana, né? Que a gente consegue suprir a necessidade de proteína. Então eu misturo uma de média absorção com uma de rápida absorção, a pessoa não fica num vácuo metabólico. Ela vai ficar de 2 a 3 horas com uma proteína ali e um carboidrato desse pré-treino sendo metabolizado. Assim eu consigo construir massa muscular. Bom, Mariana, e construindo uma linha de pensamento, nós falamos sobre a creatina, estamos falando sobre o whey protein. A creatina, você disse, óbvio, né, com orientação de um médico, de um nutricionista, pode e até mesmo deve ser utilizada de uma forma contínua, sem problemas. O whey também? Ou tem alguma característica diferente nesse suplemento? Então, o whey protein ele pode ser utilizado de forma contínua, mas lógico, a gente tem que ver se essa pessoa não tem problema renal, por exemplo, que ela não pode ter um acúmulo de proteína aí no organismo e a metabolização disso, como é que é feita. Se ela tem a necessidade mesmo disso, ou se a gente consegue complementar só com alimentação. Então, subdistribuir em todas as refeições aí proteína, como um iogurte ou de repente um ovo, um patezinho, né, almoço e jantar, colocar uma proteína vegana ou animal para a gente construir. Agora, casos específicos a gente pode utilizar, por exemplo, se eu tenho um idoso com sarcopenia, que é a perca de massa muscular, né, na senilidade, aí sim eu posso fazer o uso contínuo. Se, por exemplo, eu tenho uma pessoa com necessidade especial, que é acamada, a patologia consome muita massa muscular. Então, nesses casos, a gente pode colocar o whey protein. Atividade física, sim, eu posso, se é contínua, colocar esse whey protein. Mas eu tenho que estar sempre monitorando esses exames de sangue, ver o clínico da pessoa, né? Se ela está bem, sem problemas. E outra coisa, glutamina. Também é um outro suplemento bem conhecido, né, e utilizado na prática. Como é que ela funciona e para que serve? Exatamente. Então, glutamina é outra coisa que antigamente a gente só utilizava para a construção de massa muscular.
A gente vê que a glutamina é um aminoácido, então é uma proteína quebradinha. E é o que mais reconstitui todos os tecidos do nosso corpo, em especial o intestino. Então, hoje, além de ganho de massa muscular, a gente utiliza ele muito para doenças autoimunes, para a doença de Crohn, por exemplo, para a gente reconstruir essa parede intestinal. Então, conforme a gente vai comendo alimentos inflamantes, como o glúten, a caseína, estando exposto a metais pesados, ou de repente a pessoa tem uma determinada alergia alimentar, ou consome industrializados, o nosso intestino vai virando uma peneirinha, que é a permeabilidade intestinal. A gente sabe que o intestino está totalmente interligado ao cérebro, né? Ele é muito vascularizado, a gente tem neuroestímulos, então eu preciso que esse intestino esteja bem, tanto para absorver nutrientes, que são importantes para a formação de todos os hormônios do nosso corpo e enzimas, né, conversoras, quanto para processo imunológico e para ganho de massa muscular, porque senão esse intestino começa a roubar aminoácido da musculatura para reconstruir ele. Aí não adianta nada, você fica treinando por um lado e, na verdade, não tem aquele ganho esperado por outro. Então, eu recomponho isso com a glutamina, ela fecha essa paredinha, melhora esse muco e aí sim eu tenho uma absorção melhor de todos os outros nutrientes que eu também preciso para ganhar massa muscular, para formar hormônios anabólicos como GH, testosterona, que é o que vai fazer a gente crescer a musculatura. Agora sim, e os energéticos, ou por exemplo, a cafeína como pré-treino? Funciona? Olha, doutor, funciona, só que a gente tem que tomar cuidado. Tem muitos suplementos que têm uma quantidade demasiada de cafeína e a gente vê que não tem a necessidade de tudo isso. Eu já vi suplementos que têm uma quantidade de cafeína de 450 miligramas. Você pensa que uma xicrinha de café forte tem 50 miligramas, então imagina quantas xícaras isso 10 xícaras, né? É muita coisa. Sim. Então depois a pessoa não tem um sono tranquilo, ela não se repara, fica ansiosa o dia inteiro. Então é válido. Eu acho que só que a gente tem que tomar cuidado com a dose. Hoje em dia a gente tem alguns tipos de cafeína no mercado que elas são de nanopartículas, que a gente tem uma metabolização devagar, de meia vida de 12 horas. Então, a pessoa consegue ficar bem o dia inteiro. Porém, eu gosto de investigar a causa dessa fadiga. Então, não necessariamente eu tenho que usar a cafeína. E sim, eu melhorar o que está causando. Então, às vezes, é deficiência de coenzima Q10 para a gente melhorar essa mitocôndria. Às vezes, com a creatina a gente consegue resolver. A gente coloca outro estimulante para a gente focar, como taurina. E aí, assim, eu não deixo essa pessoa tão ansiosa ao longo do dia, com outros efeitos colaterais que não são interessantes. Agora sim, Mariana, e falando em suplemento que pode ser utilizado na prática da atividade física, então vamos pegar um exemplo de uma modalidade bem comum, né? Corrida de rua. A pessoa vai lá, corre 5, 10, aí meia maratona, 21 quilômetros, até mesmo maratona. Aí vem aquela questão da reposição com os hidroeletrolíticos. Exato. Porque o organismo perde, né? Não adianta você só tomar água. E quando a gente está falando de suplemento, isso também é um suplemento, né? Sim. Você tem um líquido que tem uma composição diferente do que é encontrado na natureza, mas exatamente para você conseguir aquela reposição de uma forma mais rápida e adequada. É recomendável mesmo o uso ou simplesmente usar água? Em alguns casos é recomendado, quando a prova é muito longa, está muito calor, então a gente faz o cálculo aí da quantidade que a pessoa precisa de água e também dos eletrólitos. Então a gente pode colocar ou misturado na água, né, se ele vem em pozinho, ou de repente comprar o próprio suplemento ali. Tem alguns suplementos que vêm da natureza. Então hoje em dia a gente tem umas marcas que se preocupam com isso, que esse sódio, não sabia disso. Que legal. Exato, esse sódio, esse potássio, ele vai vir o quê? De água de coco misturado com algumas frutas. Então a gente já tem o carboidrato ali dentro e a quantidade exata de magnésio, sódio e potássio. Então a gente vê muito atleta desmaiando no final de provas, porque desidratou, não tem o sódio e potássio para fazer interligação, né? Tanto neuronal quanto desse estímulo cardíaco. Por isso é muito importante, sim, a gente repor. Tem algumas cápsulas de sódio, né, de sal, que a gente pode colocar embaixo da língua. Mas em casos extremos, a não ser que seja muito calor ou que sejam locais que as pessoas não estão acostumadas. Por exemplo, é um brasileiro que vai fazer alpinismo, por exemplo, ou ele vai para um país muito quente e de latitude e altitude diferente daqui. Então, a gente já dá essa segurada, essa inchadinha nele para ele ter um estoquezinho. Bom, vamos lá, vamos fazer o prometido, o bate-pronto, rapidinho, mito e verdade sobre suplementos e dieta. Principalmente suplementos, tá? Mariana, suplemento engorda?
Pode engordar se a pessoa não tomar da forma correta. Qualquer pessoa pode tomar suplemento? Não. Não? Não, a gente tem que fazer toda a avaliação, Sim, né? sim. Suplementos podem substituir as refeições? Pode, mas não deve. Suplementos são indicados apenas para atletas? Não, para todas as idades. Quem tem uma dieta equilibrada não precisa de suplemento? Dependendo, às vezes precisa. Suplementos te deixam musculoso até mesmo se você não treinar? Não. Então não existe isso, né? Se a pessoa viu um rótulo lá, olha, tome isso e fique musculoso sem fazer nada, tem que duvidar. Não, aí já é propaganda enganosa, toma cuidado, né? Suplemento tem efeito colateral? Pode ter efeito colateral? Pode ter efeito colateral, por isso é importante ter a prescrição de médico ou nutricionista. O suplemento pode ser consumido por qualquer pessoa, como você falou, né? Homem ou mulher e de diversas faixas etárias. Homem, mulher, idoso, gestante, criança, desde que com acompanhamento, né? Porque não é todo caso que a gente pode. Eu falo brincando aqui, né? Até uma mulher que está amamentando, se tem algum problema com a amamentação e não dá para fazer o aleitamento materno exclusivo, a própria não deixa de ser um tipo de suplementação. Exatamente. A fórmula, né? Bom, quais são os principais, só para relembrar o pessoal aqui, eu falei alguns, mas eu queria que saísse da sua boca, quais são os principais suplementos que a gente encontra, o kit básico, né? De uma pessoa que começa a treinar, quer fazer musculação, treino de força, alongamento e a parte cardiovascular. Exatamente. Então vamos falar aqui, o básico, né, que todo mundo começa a usar é o whey protein. Então você pode escolher aí hidrolisado, isolado ou concentrado. Depois do whey protein, a gente, para ter força, a creatina, tá? Para reparação tecidual, a gente pode utilizar a glutamina. Para um pré-treino, uma beta-alanina, que é vasodilatador, L-arginina, que é bem legal. Também o BCAA, ele é composto de leucina, isoleucina e valina, que são 3 aminoácidos interessantes. E a cafeína como estimulante nesse pré-treino, tá? São um kitzinho básico. Outra coisa que as pessoas também podem utilizar é palatinose ou oximase, que são 2 carboidratos de média a baixa absorção. Então, assim, a velocidade com que ele é absorvido no corpo demora um pouquinho mais e eu consigo suprir a necessidade de carbo do meu treino inteiro, até o término da 1 hora do treino. Quando a gente quer um estímulo rápido, maltodestrina, que é básico, né? Também pode ser utilizado por praticantes. Agora, Mariana, a última pergunta, tá? Como saber qual que é o melhor tipo de suplemento para cada pessoa? E assim, né? Aí uma canja aí de nutricionista. Se você já sabe o que a pessoa faz de atividade física, isso já te dá um norte do que escolher? Exatamente, a atividade física e o objetivo dessa pessoa. Então, poxa, ela quer perder peso, legal, ela está numa dieta cetogênica, vai treinar em cetose, o que a gente pode pôr? Cafeína antes, que pode ser num suplemento, pode ser num café mesmo, com um triglicerídeo de cadeia média, que é um tipo de gordura boa, que vai direto para o fígado e a gente consegue utilizá-la como fonte energética. Ou, por exemplo, ela quer ganho de massa muscular e está numa musculação. Ou sim, a gente vai colocar palatinose num pré-treino, a gente pode colocar whey protein num pós-treino. É uma pessoa que vai correr, então a gente vai pensar nos eletrólitos além de todas essas coisas. Então, vai do que a pessoa tem de objetivo e da modalidade dela. Eu acho que aqui o mais importante que fica para a gente como mensagem é suplemento junto com a dieta bem orientada faz bem para o corpo físico e ajuda na prática esportiva. Mas é lógico, né? A gente precisa de um profissional. Sozinho não dá para escolher e fazer tudo isso sem, na verdade, estar comprometendo a segurança. Com certeza, né, doutora? É importante que as pessoas busquem. Hoje em dia a gente tem muito profissional bom e a gente tem muita coisa disponível na internet também para ser pesquisado. Então, qualquer pessoa pode jogar um Google acadêmico ali e pegar estudos se ela tem dúvida. Eu acho muito importante o paciente estar ciente do que ele está utilizando. Então, eu sempre explico, tudo que eu passo, tanto de fitoterápico quanto de suplementos que a gente tem hoje para comprar, né, em lojas, supermercados, porque a pessoa tem que saber para que aquilo serve, tanto para ela dar valor, né, no que ela está utilizando, quanto para que ela esteja ciente dos malefícios se ela usar de forma errada, dos benefícios, né, dela utilizar e pelo bem-estar, né, que isso causa na pessoa. Então, é importante sim a gente ter uma recomendação por médico, por nutricionista, e a utilização é super bem-vinda quando é de forma segura. Mariana, muito obrigado pela sua participação. A gente vai deixar aqui a possibilidade de você escrever suas dúvidas, comentários. A gente vai olhar, vai assistir e, obviamente, responder para vocês. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor. Pessoal, até a próxima. Bons treinos.